Marco. Okay. Bom dia, Marcos, Lúcio, Barreto, Anselmo, Alan, Bruno, Daniel, Marcos. Bom dia, irmão. E o Jefferson Reis. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelão. Eita, homem de Deus, tá aí, ó, prontinho. Pessoal, é uma bênção estarmos juntos aqui. E hoje a gente vai falar sobre o fechamento da porta da graça. Queria que vocês abrissem vossas Bíblias no livro de Apocalipse. Ficou mudo o teu telefone aí, Léo. Oh, desculpa, fui eu. Fui eu mesmo. Desculpa. Volta, pessoal. Vamos abrir nossas Bíblias agora. De Apocalipse, capítulo 15, versículo 8. Um verso importante para nós darmos estudo bíblico sobre o fechamento da porta da graça. Pedi para o meu primo careca ler aí. Careca. Prestem atenção na linguagem de João, tá bom? Apocalipse 15. Verso 8. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Fantástico. Obrigado, primo. O ponto aqui é que João, ele vê no céu o santuário celestial e ele se enchendo de fumaça da glória de Deus. Quando você pega uns 2 ou 3 textos do Antigo Testamento que falam sobre o santuário estar tomado pela glória de Deus, você percebe que tem informações adicionais ali dizendo que os sacerdotes não mais conseguiam entrar no santuário devido a essa glória. Ou seja, se o sacerdote não entra no santuário, ele não pode ministrar mais. Ele não pode interceder mais. O ponto aqui que João, iluminado por Cristo, ele também vê o santuário do céu com a glória enchendo todo o santuário, ou seja, fazendo com que a intercessão, o serviço sacerdotal celestial chegasse ao fim. Aqui nada mais é uma linguagem simbólica falando que em algum tempo a intercessão de Cristo finalizará. Por isso que hoje estamos no tempo de graça. Hoje é tempo de buscar e ser transformado. Hoje é tempo de tomar decisões do que se come, aonde se vai, o que se pensa, aonde se mora, sobre nossas esposas e filhos. Hoje é tempo. Então a gente não pode perder tempo, porque vai chegar um tempo que o título do capítulo 16 do livro Eventos Finais vai se cumprir, que é o fim do tempo da graça. E Ellen White, ela diz já no primeiro subtítulo que ninguém sabe quando vai ser. Então, cuidado com movimentos que querem marcar a data do fechamento da porta da graça. Alguns dizem, nós sabemos a data de quando o juízo finalizará, queridos. Ellen White, ela deixa bem claro aqui, e a Bíblia também. Nós não sabemos, tá bom? Então, não é nossa missão marcar tempo, mas sim anunciar que a porta da graça vai se fechar e devemos nos preparar. Agora, existem alguns fatos que antecedem o fechamento da porta da graça? Sim. O subtítulo 2 diz que a imposição da lei dominical vai ser antes do fechamento da porta da graça.
Então aqui diz que o Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta se formará antes que ter a graça. Então, fica bem claro que, sim, quando a lei dominical sair, nós ainda estaremos em tempo de graça. É claro que a gente vai ver um pouco mais para frente que para os adventistas a coisa vai estar um pouco mais séria, diante de alguns outros pontos da nossa linha escatológica. Mas o ponto é, de forma simples, fatalmente a lei dominical ela vai sim sair antes que a porta da graça se feche, né? Também está envolvido o selamento, subtítulo 3, fala assim, ó, pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então, só para ficar claro, quando Cristo finalizar a intercessão no céu, quando ele finalizar o juízo, o filho olha para o pai e fecha suas mãos e ele diz, está feito. E então o Espírito Santo na terra também dirá, está feito. Então, por Cristo finalizar a intercessão, o Espírito também finaliza o convencimento de pecado na terra. Aí se cumpre Apocalipse 22:11, aquele que está santo vai permanecer santo, e o ímpio permanecer ímpio. Os dois cresceram para a ceifa, uns maduros para o mal, outros para o bem. Só vai ter dois grupos nessa época: os cheios do Espírito Santo, cheios de temperança, cheios de amor, de perdão, de misericórdia, e os cheios de ira, de imoralidade sexual, de glutonaria, cheios de si mesmo, cheios do mal. Só vai ter dois grupos. Não vai ter ninguém assim, não. Nesse tempo não vai ter mais morno. Só que junto com a intercessão finalizada de Cristo, vai começar o tempo de angústia qual nunca houve, junto com as 7 pragas. As 7 pragas, elas vão sair do Santíssimo do céu. Simbolicamente, é como se os justos, nesse tempo, eles vão estar sobre a proteção do Altíssimo. Lembra que Noé, para estar seguro, ele estava dentro da arca. Os justos, nesse tempo, também, pelo juízo, eles vão estar limpos e vão estar abrigados também na arca da aliança, com a lei de Deus, de forma simbólica. Eles vão estar à sombra do onipotente. O Salmo 91 vai se cumprir. Então, isso tudo está interligado. Cristo para de interceder, a porta da graça se fecha, o tempo de angústia começa e os ímpios não terão mais chance. E aqui nós lemos que o selo de Deus já vai estar na fronte dos seus filhos. E é aqui que entra o perigo para nós, pois nós estamos em processo de selamento. Então, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser em um instante que você vai estar preparado para o selo. Uma preparação contínua, né, de anos, né? E aqui diz aqui, ó, os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam selados. E ela ainda diz que os santos estavam numerados e selados. Por mais que a gente não saiba o número, Deus sabe. Aqui que diz que Deus numera, Deus é organizado, tá? Ele numera, ele sela. Aqui também diz que terminará o tempo da graça.
as intercessões de Cristo cessarão no céu. Por fim, esse tempo virá de repente sobre todos. Os que não purificaram a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Então, há uma obra de purificação da mente. Léo, Oi, Gerson. Eu achei... não sei se agora é o ponto, mas existe algumas controvérsias nesse ponto aí da intercessão, né? Inclusive tem pregador adventista que usa aquele texto de Hebreus 7:25, né? Que Cristo estará sempre a interceder por nós. Como é que a gente encaixa isso nessa questão? Ótima pergunta. Se você entender esse texto como se Cristo nunca vai parar de interceder, é como se o plano da redenção nunca chegasse ao fim. Paulo, quando ele cita esse texto, ele está querendo mostrar a amplitude da intercessão de Cristo. Então, como se eu falasse, olha, Gerson, para sempre eu vou estar aqui para te dar uma força. Então, é uma expressão. O para sempre na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, não necessariamente sempre significará algo sem fim, mas algo abrangente, né? Ellen White, ela diz em vários textos que nós viveremos nesse tempo diante de um Deus santo sem intercessor, né? Então, é uma falácia muito ardilosa de Satanás querendo nos despreparar para esse tempo. Então a gente vai ver isso aí. Seria a mesma coisa que a misericórdia de Cristo também é infinita, né? Porque se for Exatamente. pensar assim, então o pecado duraria eternamente, né? Porque Perfeito. Cristo estaria sempre disposto a agir de misericórdia, né? Ou intercedendo por aqueles que estariam arrependidos, né? Em algum momento isso vai terminar, né? Exatamente. Mas não pela disposição de Deus em não perdoar, né? Mas pela decisão, né? Interessante você comentando das duas classes, né? Todos os casos estarão decididos, né, e selados, porque todos já terão tomado partido, né? Exatamente. E aí esse parágrafo até que você está lendo, desculpa Não, interromper, justamente esse parágrafo eu acho que é o que deixa mais claro, né? Porque aqui fala, né, que esse tempo final virá repentinamente sobre todos, e os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Então, nesse sentido, as pessoas terão tomado posição, né? Ou pela obediência ou pela rebelião. exatamente, Gerson. Então, assim, eu também vejo dessa forma. É como se Deus quisesse sempre, né, salvar o ponto é que os homens chegam a um ponto que ele se põe além da misericórdia. O que Mateus 12 diz lá, né, o pecar contra o Espírito Santo. Seguindo aqui o texto, no subtítulo, a atividade humana depois do fim do tempo da graça, diz que os justos e os ímpios, eles estarão ainda vivendo sobre a terra em seu estado mortal. Os homens estarão plantando e construindo, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. É interessante deixar bem claro, todos inconscientes. A gente tem muito na mente esses filmes, né? Então a gente acha que quando estiver chegando o fim do tempo da graça e o juízo vai acontecer algumas coisas e uau, eu vou... Querido, as coisas de Deus não são assim, sabe? Quando Cristo nasceu, olha só, os judeus achavam que quando o Messias viesse ia ser uma coisa incrível, uma coisa assim, e Cristo nasceu de forma simples, e os anjos quiseram anunciar ao povo, e o povo estava despreparado, estavam vivendo uma vida normal. Agora, os pastores que estavam conversando sobre as coisas de Deus, puderam receber a visita dos anjos. Será a mesma coisa. Assim como Noé, quando entrou na arca, o povo lá fora continuou vivendo da mesma forma, comprando,
jogando joguinhos no Zap Zap deles, nos Facebook, e lá, sei lá o que eles tinham já nessa época. Noé já estava com a porta fechada. A porta estava fechada. Não tinha mais chance, nem deles saírem e nem dos outros entrarem. Isso é muito sério, porque é um tipo claro do fechamento da porta da graça, né? E aqui... Ô, Léo, Oi. eu também fiquei pensando nesse assunto, porque às vezes a gente, como adventista, a gente acha que nesse momento em que as pragas começaram a cair, né, a gente sabe que terminou a, a intercessão, ou seja, fechou a porta da graça, os santos estarão todos fugindo de alguma forma, né? Sim. Mas não, muitos ainda estarão vivendo normalmente. Eu fico pensando aqui no sítio, né? Às vezes a gente não está totalmente inserido, né, nas situações do mundo, mas a gente vai se acostumando com as desgraças, né, com os problemas e vai achando tudo aquilo normal. Eu acho que o inimigo vai anestesiando a gente em relação às crises, às dificuldades, às catástrofes. Então, isso é normal, sempre aconteceu, né? E a gente vai continuar a vida normalmente, em muitos aspectos, né? A vida vai continuar normal, né? Colhendo, né? Um estarão no moinho, né? Ou seja, estarão no trabalho ali na labuta, mas o destino já tá decidido. Às vezes na mesma família, estarão vivendo junto normalmente, mas estará tudo decidido já, de alguma forma. Então, um período assim, difícil da gente imaginar, né? É uma vida normal e às vezes já aconteceu o selamento, né? É assim, muito sério. Eu vou me atrever a falar algo aqui que eu não lembro se tem um texto ou não. Então, se não tiver, vocês me desculpem, depois a gente busca junto aí. Mas eu creio que eu já ouvi alguma coisa, já li alguma coisa sobre pessoas estarem fugindo e um recebe a praga e o outro não. Você já pensou nisso? Ou seja, ele foge por medo, mas ele já não está mais com Deus. Eu não sei se tem um texto. Se não tiver, me desculpe. O ponto é, queridos, muita coisa vai estar normal. Normal. Então, não espere um filme de Hollywood para você poder se preparar. Queridos, Moisés, ele se preparou no deserto, na vida simples dele, com a sua esposa e com seus filhos. Homem, cadê a sua esposa? Cadê os seus filhos? Cadê o seu lar? Cadê a sua comunhão? É aí que tá, é hoje, é agora, sabe? E ainda ela diz aqui, ó, no subtítulo, a descrença e os prazeres proibidos continuam. Aqui diz assim, em grande medida, o ceticismo e o que é chamado de ciência tem minado a fé do mundo cristão em suas Bíblias. Eu confesso que eu lia isso aqui e falava, isso aqui não é tão sério. Mas eu estou tendo contato com muita gente aqui, adventista. Tem uma senhora aqui que ela veio de Londres e ela diz que o Reino Unido ele está se apostatando cada vez mais, mesmo os da nossa fé. E uma das armas que o diabo tem usado, infelizmente, são as faculdades. Exatamente porque os nossos filhos vão muito jovens para lá, não estão preparados na comunhão, com a base bíblica, e eles são confundidos exatamente pelo que nós lemos aqui, pela falsa ciência. Tem um outro texto aqui que ela vai falar, aqui ó, no subtítulo aqui, líderes religiosos estarão cheios de otimismo. Ela fala, quando a racionalidade da filosofia tiver banido o temor do juízo de Deus. Então, é algo racional levado à filosofia, ou seja, ao achar, ao pensar segundo o que eu sinto. Então, já não se tem uma fé na Bíblia. É o que eu acho, eu penso, o relativizar da verdade. E digo que muitos jovens estão entrando
em escolas e faculdades, mesmo cristãs, mesmo nossas, estão se apostatando. Infelizmente. Então, cuidado com seus filhos. Ah, Léo, você está querendo dizer que não é para fazer faculdade? Olha, Deus quem sabe. Agora, que é perigoso, está escrito que é fato. É fato. Então, fiquem espertos, sabe? Uma faculdade é bom, pode abrir portas para muitas bênçãos, mas existem outras formas de você seguir a sua vida, e principalmente como missionário, sabe? Então, existem escolas, né? Nós que temos nossos filhinhos, já vão conhecendo as escolas missionárias, sabe? Conheçam, porque tem sido uma das formas que Deus tem preparado os jovens para estar prontos para o tempo do fim, ok? Aqui também diz sobre os prazeres proibidos, claro, os ímpios vão continuar, e interessante, né? Porque os ímpios, eles vivem nesses prazeres de forma o quê? De forma escrassa, né? De forma clara. Agora, quem vive no prazer proibido de forma escondida são aqueles que dizem que são servos de Deus, mas não são. Olha que coisa séria. Aqui diz que é um momento inesperado, como Ló foi falar para sua família, e eles acharam ele o quê? Fanático? Será que Ló vivia aquilo que ele pregava? Aqui diz que as pessoas estão distraídas nas diversões. Ah, queridos, não é tempo mais de você ficar vendo filminho, tempo mais de você ficar com joguinho, não, ficar perdendo seu tempo aí com, sabe? É muito sério o tempo que a gente vive hoje. Então, se você está usando essa tela preta para glória do mal, para perder tempo, acorda, desperta, para com isso. Vai salvar sua família, vai ter comunhão com Deus, vai pregar de Cristo. Para de perder tempo, sabe? É muito solene o tempo que a gente vive, né? Que diz que Satanás, ele vai deduzir que o tempo da graça chegou ao fim, né? Ele vai ver Satanás, ele vai ver os santos anjos tomando conta do povo de Deus nesse tempo, né? Mas ele não vai ter certeza de muitas coisas, mas ele vai deduzir algumas coisas, né? Léo, Oi. ainda na parte anterior, você falou aí dos distraídos, né? A minha versão aqui fala bastante a palavra absortos, que é a mesma coisa. Seriam distraídos, né? Distraídos em comprar e vender, distraídos nos prazeres, distraídos na rotina, várias coisas. E aí fala, é, em cada parágrafo que fala distraído, fala que virá como ladrão, virá como um laço, repetindo a destruição. Então, às vezes a gente fala, né, que Cristo virá como ladrão, e de fato ele virá, né? Que a gente não sabe quando, mas nesse aspecto aqui e até nos parágrafos anteriores deixa bem claro que esse momento final, né, do fechamento da porta da graça também virá como um ladrão. Então, Interessante. então essa atenção para esse momento que é o mais importante. Se a gente estudar a parábola das virgens, né, o aí vem o noivo seria esse momento, né? Ou seja, acabou, né? Então esse vai vir repentinamente e as pessoas vão estar assim distraídas. Acho que esse é o ponto assim mais importante que eu vejo desse capítulo, é que a gente precisa estar atento para não ser pego de surpresa nesse momento, né? Nesse fechamento, né? A gente não pode viver, né, de forma distraída como aqueles que realmente que estão aí no seu viver diário. A gente precisa estar muito atento, né, estudando e se preparando para esse momento, porque esse é o momento chave. Perfeito, Jefferson, perfeito. Ainda bem que você citou as 10 virgens, porque lá no verso 10 de Mateus 25, diz que e fechou-se a porta.
Olha só a linguagem. Fechou-se a porta. Queridos, é a porta da graça. E disse, e o noivo fala assim, né? Não vos conheço. Verso 12. Não vos conheço. Ou seja, você não me deixou te conhecer e você não me conheceu. Né? O Salmo 91, que é o salmo profético para esse tempo, ele diz, né, lá que porque você conheceu o meu nome, eu te guardei, né? Conhecimento íntimo, a comunhão íntima de andar com Deus o tempo todo. Olha, eu estou muito feliz nessa fase aqui. Tem sido muito difícil, muitas provas. Quanto mais na obra de Deus, parece que Satanás tenta mais. E só que a comunhão que nós temos aqui é fantástica, que você ora o tempo todo. Você está com foco nas almas o tempo todo. E aqui eu preciso ter foco na minha comunhão, na minha esposa e nos meus filhos. Eu não posso salvar os outros rebanhos e perder o meu. Então eu tenho que estar esperto com a minha esposa, com meus filhos, com a comunhão deles. E eu preciso estar esperto com todas as almas aqui, quer seja os hóspedes, quer seja os voluntários. Então é 100% aqui. Então assim, tá uma fase muito boa, mas não é fácil. Aqui diz também, Jefferson, na página 144, que os que agora não valorizam, não estudam, nem honram a palavra de Deus, terão motivo para se lamentar amargamente. E aí vai se cumprir Amós 8:12. Eles vão querer agora achar a palavra de Deus, né? É o subtítulo Fome da Palavra. Eles agora às vezes vão querer, porque olha como o mundo, né, está, então vamos buscar a Deus e vamos orar e vamos achar alguém que nos explique a Bíblia, e não vai ter mais tempo. Acabou. É tarde demais. Tarde demais. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E diz que eu achei legal, Jefferson, acompanha aí o subtítulo Não mais orações pelos ímpios. Diz aqui que os ministros de Deus terão realizado seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo descrente. Ué, quer dizer que até o fim nós teremos ministros, Jefferson? A vida Interessante. vai continuar normalmente. Essa é a grande questão, né? Que às vezes a gente não percebe, mas parece que vai estar tudo normal. Então, exatamente. E o ponto aqui que eu vi é que até o fim nós teremos pastores e fiéis a Deus, ou seja, Deus vai até o fim usar a sua igreja. Esses dias eu estava aqui falando com um jovem e eu falei para ele que eu creio piamente que Deus vai, né, tirar o joio, Deus vai restaurar o seu povo, que aquilo que está fora de ordem ele vai colocar em ordem. E o jovem ficou assim surpreso, porque a gente ouve tanto que nós somos Laodiceia, que a esperança pela restauração do nosso povo fica fraca. Só que tudo bem, Cristo falou que nós somos Laodiceia, mas ele disse que está batendo a porta. Então, vai ter uma boa parte que vai deixar ele entrar, né? Então, eu achei lindo isso. O ponto é que aqui, olha que frase aqui, ó, fala assim, ó: na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, como será invejável para os ímpios a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. Rapaz, já pensou se você e eu nos desprepararmos e a gente vê a praga caindo sobre nós, você abrindo sua torneira, saindo sangue, e o seu vizinho, sei lá, alguém lá, tendo água, não tendo a praga, e você falando assim: olha, eu queria, e não ter mais tempo, não ter mais como. Desesperador, desesperador. Morrer é algo solene, ela diz, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento, toda palavra e ato de nossa vida serão enfrentados.
o que fazemos de nós mesmos no tempo da graça nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não efetua mudança no caráter. A vinda de Cristo não muda nosso caráter, apenas os fixa para sempre, sem possibilidade de qualquer mudança. Então, só vai estar pronto para o fechamento da porta da graça quem estiver selado, quem tiver passado pelo juízo, consequentemente aquele que recebeu a chuva serôdia, consequentemente aquele que passou pelo reavivamento e reforma. Ou seja, se você não se prepara hoje, você se desprepara para tudo. E quando a porta da graça se fechar, o seu caráter vai estar pronto. Na volta de Cristo, Jesus não altera o caráter. Não caia nas falácias de muitos que estão pregando, assim, heresia. Nós, adventistas, nunca cremos nisso. Nunca. Nenhuma época e nenhum livro você vai achar isso. Você só vai achar isso ali pós 1950, com ideias errôneas. Mas a nossa fé, nisto cremos, os nossos livros fiéis, a palavra de Deus, Ellen White, as nossas doutrinas, elas não ensinam isso. Isso é heresia. Nós temos que nos preparar antes. Tem que estar pronto antes. É bem claro aqui o texto. Não deixe ninguém falar contra isso. Se alguém falar contra isso, abra nesse livro e mostre. Isso é muito sério. Léo, esse assunto é tão sério que eu preciso falar um pouquinho mais desse tema, porque toda a questão é questão do pecado, né? É o entendimento do pecado e a libertação do pecado. O plano da redenção é a libertação do pecado. E a gente entende nos três aspectos, né? Justificação, a santificação e a glorificação. Eu gosto do comentário bíblico quando diz que a justificação é a libertação da culpa, né? Do pecado, Cristo morrendo na cruz, né? E a santificação é a libertação do poder do pecado, a santificação, libertação do poder do pecado, e a glorificação é a libertação da presença do pecado, né? Nossa natureza será mudada na glorificação. E aqui, lendo esse texto, a gente pode ver claramente que ter uma natureza pecaminosa não determina o caráter. Se a natureza pecaminosa é aquilo que vai mudar na glorificação, e Ellen White até diz em um texto, ela diz assim, é o toque final da imortalidade. Ou seja, nesse período em que estaremos vivendo aqui sem intercessor, teremos ainda uma natureza pecaminosa, porque ela vai ser mudada na glorificação, mas essa natureza pecaminosa não determinou o caráter. Exato. Não influencia, a natureza pecaminosa não influencia em caráter. Não influencia, porque senão seria um caráter seria mudado na dia da vinda, né? Então, nesse momento, a gente pode entender que claramente que a natureza pecaminosa ela não determina o caráter, porque a natureza pecaminosa sim será mudada na glorificação. Então não é desculpa nenhuma, né, para ter um caráter puro, um caráter reto, né, pronto para a vinda, ter uma natureza pecaminosa. Perfeito. Exatamente. Então a gente tem que saber hoje e estudar o que seria o estar livre de toda mancha. Vocês podem pegar o grande conflito, capítulo 24, capítulo 39. Vai ficar bem claro que o nosso caráter tem que estar livre de toda mancha, né? É o que diz Efésios 5, que Cristo vai apresentar uma igreja sem mancha, sem mácula. E o último subtítulo aí desse capítulo, para a gente abrir, para os demais falarem aqui, os ímpios, Deus ele não vai dar outra chance para os ímpios, porque se desse, eles iam continuar. Você já parou para pensar por que Apocalipse 20 mostra a nova terra descendo?
os ímpios ressuscitando e eles querendo fazer guerra. Quando eu li isso aí, eu falei, por que isso aí? Já tá tudo feito, a nova terra já está aqui, por que Deus vai deixar que os ímpios façam isso? Eu fiquei pensando isso durante anos. Hoje, graças a Deus, eu entendi. Deus vai mostrar para o universo que mesmo depois que os ímpios morreram, ressuscitaram, eles continuarão com o quê? Com caráter rebelde. Então Deus permite as ações deles para testificarem do seu caráter. Olha que Deus. Mas eu louvo a Deus pela inteligência dele. É fantástico quando você lê a Bíblia assim. Eu vibro com isso. Então, queridos, não vai ter outra chance, por quê? Porque se desse, ia continuar. Se desse outra, ia continuar. Se desse, então Deus fala: chega, aqui já deu, aqui cessou. Jefferson, vou passar para ti. Pode ser que eu suma umas 5 para 6, mas aí você ora no fim. Mas eu quero que os homens de Deus falem aí, tá bom, Jefferson? Mas é bem isso mesmo, né? Deus, ele é justo, né? É misericórdia, mas é justiça. Essa é a combinação perfeita, né, do caráter de Deus. É por isso que o trono dele tem um arco-íris, né? O arco-íris é símbolo, é uma junção da luz e da água, né? E essas gotículas de água, justamente, esse é o grande simbolismo. Muito, muito interessante. Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre esse assunto, tem alguma dúvida que gostaria de colocar aí para a gente comentar nesses minutos finais. Realmente esse... Pode falar, irmão. Bom dia a todos. Bom dia. Com relação a essa questão da transformação do nosso caráter, realmente, Satanás tem levado muitas pessoas ao engano e nós podemos incorrer nesse erro de achar que nós teremos, num passe de mágica, o nosso caráter transformado. Eu lembro que uma vez eu conversava com um amigo sobre algumas questões e eu lembro que eu tinha decidido fazer algumas mudanças e eu estava na casa desse amigo e ele falou assim claramente para mim: para que eu vou parar de fazer isso se quando Jesus voltar ele vai transformar o meu corpo? E lá no céu eu não vou fazer mais isso porque Jesus vai me transformar. Mas aqui eu posso fazer mais isso. E eu percebi assim, puxa vida, eu fiquei triste com essa informação, porque eu percebi que às vezes a gente coloca o nosso gosto acima da vontade de Deus e ainda coloca isso como uma desculpa, né? Ainda quer forçar uma coisa que não vai acontecer. E o Léo leu aí, né? E a gente tem a certeza, né? É muito claro esse ponto de que hoje é o tempo de transformação do nosso caráter, de purificação, de santificação. Então, quando a Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá a Deus, é desnecessário esse verso na Bíblia, porque a santificação nada mais é do que a purificação do nosso caráter, a transformação do nosso caráter, né? A igreja que será encontrada por Cristo vai ser uma igreja sem mancha e sem mácula, sem ruga, né? Igual você disse aí, teremos a nossa natureza pecaminosa? Sim, a natureza pecaminosa a gente vai ter, mas essa não deve ser uma desculpa para nós acharmos que o nosso caráter só será purificado lá na volta de Cristo. Na volta de Cristo, caráter nenhum vai ser mexido, né? Então, eu lembro, tem uns 6 ou 7 anos que eu ouvi
essa afirmação desse meu amigo, eu fiquei triste por isso e infelizmente isso é um pensamento que rodeia a cabeça de muitas pessoas, mas que nós É, possamos nos manter firmes e entender que nós devemos buscar a purificação do nosso caráter e não esperar que o nosso caráter seja purificado num passe de mágica, porque isso seria uma injustiça com aqueles que estão diariamente buscando o poder do Espírito Santo, né, esmurrando o corpo, enfim, trabalhando para não deixar para a última hora aquilo que Deus deixou para que fizéssemos hoje. Esse é o meu comentário. Gil, mas realmente isso é muito sério mesmo. E eu vejo assim que muitos têm entendido mal, interpretado mal quando a Bíblia diz, né? O Espírito de Profecia também fala que a santificação é obra de uma vida inteira, né? Como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Então, a grande questão desse entendimento da santificação, Ellen White também comenta que a santificação ela é progressiva, assim como a obediência é contínua, ou seja, a obediência ela sempre vai existir do início ao fim. A questão é a compreensão, é a luz que cada um vai receber. Então, se eu tenho luz e não vivo naquela luz, eu sou rebelde. Então, ou seja, o caráter já está definido, ou seja, é um caráter de rebelião. Então, uma coisa é nós não vivermos completamente a luz, né? Por causa da ignorância, nós não entendemos claramente aquilo que é a vontade de Deus. Agora, se eu entendo que é a vontade de Deus e não vivo conforme a vontade de Deus, eu tenho um caráter rebelde, simples assim. Então, ou é obediência ou é rebelião. E nesse momento final da história, toda a luz já vai ter sido revelada, né? Ou seja, a compreensão da luz vai ter sido dada a todos. Então, o privilégio de decidir obedecer ou desobedecer é dado a todos. Então, todos terão essa oportunidade, né? Inclusive, a gente estudou sobre o sábado, que seria assim a última revelação para o povo de Deus que estará ainda debaixo da Babilônia ou de suas filhas, é a decisão. Ficou sabendo que realmente o sábado é o dia do Senhor, mas não quer viver, né, conforme essa luz, o caráter de rebelião é revelado. Ou seja, não decidiu obedecer a voz do Senhor. Então, está decidido. E isso em todos os aspectos da vida. Se hoje a gente não, não quer obedecer claras instruções do Senhor, infelizmente nosso caráter está sendo decidido por um caráter de rebelião. Ô, Jefferson, Oi? eu acho que eu estava aqui pensando comigo aqui, né? A gente pega esses pontos, assim, dessa linha do tempo, né? E a gente tem a mania de isolar os pontos. Um dia vai ser isso, o outro dia vai ser aquilo, o outro dia tal, né? Eu fiquei olhando aqui agora, fiquei pensando comigo assim no na lei dominical, por exemplo. A gente, de certa forma, está esperando acontecer isso, né? Para hoje eu vou me decidir e tal. Mas a gente esquece que essas coisas vão ser compassadas, né? Devagar, né? As coisas vão estar meio entrelaçadas, né? E eu fiquei pensando aqui comigo, que eu lembrei que o Salmo fala que os nossos filhos são como flechas na aljava do guerreiro, né? Que nós educamos nossos filhos para que eles sejam usados por Deus como uma flecha para ir lá e lutar contra o maligno, né? Tirar pessoas do inferno mesmo, né? E aí eu fiquei pensando aqui agora assim, falei, poxa vida, esse momento aí vai ser a grande prova, né? Que vai definir o tempo, né, de vida eterna para o povo de Deus, né? Vai decidir, né? Essa grande prova que é colocada. Aí eu fiquei pensando aqui agora, falei, puxa vida, na hora que eu estiver indo para o meu trabalho, fazendo as coisas, pregando, enfim, né? Fiquei imaginando assim, puxa, se na minha casa já tiver uma armadilha lá, o meu filho tá, sabe? Eu sabia assim, puxa vida,
é para honra e glória de Deus, né? Porque hoje, por exemplo, eu fiquei imaginando esse tempo com o hoje. Hoje eu olho para o meu filho assim, eu falo, eu quero que ele estude na melhor escola, que ele vá para, né, para um lugar assim, que ele vista a melhor roupa, que ele tenha, né, a melhor educação, que ele tenha recursos, uma boa casa. Isso é o que eu quero para o meu filho. Mas se o meu filho chegar em mim assim e falar, pai, tem um chamado e eu vou lá para a janela 10h40, pai. Qual que vai ser minha reação, né? Tipo, eu vou falar, você é louco? Você vai morrer lá, meu filho. Você, em vez de eu falar bem assim, não, que Deus seja louvado, que o nome dele seja glorificado, que você salve pessoas e que se você tiver que morrer, meu filho, que seja feita a vontade de Deus e que você herde a sua, sabe? Então, o que a gente está sendo hoje, né? Dificilmente, cara, a gente vai mudar alguma coisa esperando esses tempos aí, né? Acredito eu. E eu penso uma coisa assim, os nossos filhos não serão o que a gente, dificilmente serão o que nós desejamos, né? Mas serão aquilo que nós somos hoje. Se eu sou do tipo de cara que eu pego meu celular, estou gastando tempo com o celular ali, e eu chego até o ponto de dar um celular para meu filho, na verdade eu estou falando bem assim, ó, mexe com o seu para eu poder mexer com o meu em paz, né? É algo terrível, cara. Então, o grande conflito fala que a nossa única salvaguarda, se nós amamos a palavra de Deus, cara, eu não vou perder tempo, que nem o Léo falou aí, com filmes, com joguinhos, com, sabe, a gente vai estar como um mundo, né? Eu vou olhar assim e falar, mas meu irmão, o crente não tem alegria, não? O crente, o que eu vou fazer? Cara, é preocupante a nossa condição do hoje, né? E temporã, se eu me lembro, temporã significa que amadurou antes do tempo, né? Paz, difícil, hein? Mas é interessante esse assunto que você comentou, porque se a gente estudar a história dos valdenses, né, dos reformadores, é o grande conflito, né? Principalmente que tem muito disso, né? Desse tema, falando aí do período dos 1260 anos. Esse período vai se repetir, né? Apocalipse deixa muito claro que esse tempo de angústia no final é, vai ter aí um período como aconteceu, né? No período, porque a ferida sendo curada, né? Da besta, ela vai repetir em muitos aspectos e até pior essa questão. E no estudo dos valdenses, a gente entende que os filhos foram preparados, né? Para anunciar a verdade com risco de morte. Então, os nossos filhos precisam ser preparados para isso, né? Para esse momento final. Então, o nosso estudo, principalmente, precisa estar ligado a esse preparo para viver ao nosso chamado, né? Porque nós somos, como povo, né? Você falou do decreto dominical, uns estão esperando o decreto dominical para se prepararem. Infelizmente, o que a gente está vendo aqui nos estudos, que como povo de Deus, nesse momento em que o decreto será promulgado, o povo de Deus já estará vivendo a luz, né? Já estará recebendo o Espírito Santo, né? Para poder dar o alto clamor para aqueles que estão como um povo ainda na Babilônia ou em suas filhas. Então, como geração eleita, né, sacerdócio real, nação santa, nós fomos escolhidos para anunciar as virtudes, ou seja, anunciar o caráter de Deus para esse povo que está fora, que ainda não tem toda a luz. Então, como um povo, né, adventista, nós fomos chamados para dar essa luz final, né? Nós somos escolhidos para dar essa luz final. Em que momento vai ser esse autoclamor? Justamente em paralelo com esses eventos finais. Então, a gente está estudando para entender isso, né? O nosso chamado é ser essa luz, né, que é o anúncio do caráter de Deus nesse momento final, onde muitos estarão procurando. Agora, aqueles que estão recebendo dessa luz e não estão prontos para anunciar a isso, não estão ainda pensando em mudanças, né, ou postergando mudanças que precisam ser feitas, infelizmente serão esses que serão pegos de surpresa, porque o selamento, né, estudando em Ezequiel, ele tem uma sequência, né? E o selamento começa pela casa de Deus. Por isso precisamos estar atentos. Muito bem, alguém quer fazer mais um último comentário? Podemos já orar?
Bom, o irmão Léo precisou sair, porque ele tem compromisso agora às 6 horas. Alguém poderia fazer essa oração? O irmão Marcos mesmo poderia fazer essa oração para a gente encerrar? Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, que habita nas alturas, reunidos aqui para estudar e a gente procurar nos fortalecermos, procurar sermos motivados, darmos inícios, Pai, a esses estudos. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, Pai, possa realmente estar fazendo o trabalho que o Senhor deseja em nossas vidas, para que possamos hoje mesmo, Pai, ser pessoas, homens de verdade, homens de valor, para decidirmos, Pai, pelo Teu lado e sermos pessoas, Pai, que possam levar luz pelas nossas vidas e nossos exemplos, Senhor. Nos ajude a amar a Tua palavra, a colocar essas coisas triviais de lado, nos abstermos de tudo que nos afasta, nos separa do Senhor, termos coragem e força para isso e decisão pelo Teu Espírito Santo, a sermos pessoas que estaremos debruçando na Tua palavra, meditando nela de dia e de noite, e de maneira nenhuma nos reunirmos com aqueles que zombam, que debocham da Tua palavra, Senhor, mas que possamos ser pessoas dedicadas e esforçadas e que possamos buscá-lo sempre, Senhor. Peço ao Senhor luz para esse dia e compreensão e convicção nessas luzes que o Senhor nos dá claramente a cada dia, e dá-nos forças para viver cada uma delas e amar, Pai. Acima de tudo, amar a Tua volta, para que a gente não pense em mais nenhuma outra coisa além do que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Abençoa-nos a cada um de nós aqui que estamos reunidos nesse momento, que vamos sair para nossas atividades, que possamos ser firmes e fiéis e honrar, Pai, o Teu nome aqui na terra e glorificá-lo. Perdoe, Pai, os pecados que temos, as coisas que ocupam nossos corações e mente. Nos ajuda, pelo Espírito Santo, a nos livrarmos dessas coisas, Pai. E pela Tua graça e o Teu poder, sermos selados antes do tempo. Perdão pedimos, força desejamos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marcos. Obrigado a todos que estavam conosco aqui. Um bom dia para todos. Que Deus abençoe. Bom Bom dia a amém. todos. Bom dia.